Eu sou a idealizadora do projeto Sampa Negra, então por isso que eu convido vocês por este nome, né? Sampa Negra, Sambas, Batuques e Rezas. Eu sou turismóloga, guia de turismo também, tenho uma caminhada na educação não formal. Esse que apareceu agora aqui atrás é o meu irmão. E eu tenho pesquisado as memórias negras da cidade de São Paulo já há algum tempo. Muito a partir da minha vivência, das minhas... das ausências das histórias, né? Então, eu sou do Alto Tietê e eu sempre cruzei de Itaquá para Perdizes, de Itaquá para o centro, em vários momentos da vida. Itaquá para Lapa, inclusive foi quando eu tive aula com o Billy, que está aqui agora, tô assim, ó, aflita, que o Billy está aqui, vocês têm ideia. E aí, olhando para essa cidade, assim, durante o curso, eu comecei a entender que a cidade tinha muitas histórias, e histórias megalomaníacas, muitas vezes, assim, e eu falava, mas ué, tá faltando um pedaço, ou alguns pedaços nessa história aí. Cadê a história? Aí a pessoa vai para o umbigo, né? Mas é importante o movimento do umbigo. Cadê as histórias parecidas com as minhas, né? Cadê a história do meu pai que veio do Sergipe, teve que mentir a idade, morou escondido na cozinha de uma família no Ipiranga e depois foi lá para a Borda, para Itaquá e São Miguel Paulista? Cadê minha avó que veio com os filhos sem saber como ia acontecer as coisas na cidade grande, veio do interior de São Paulo, ali da região de São José do Rio Preto, na verdade, de Jaboticabal. Cadê a minha história? Que venho de Itaquá, pego trem, metrô e ônibus todos os dias para chegar na universidade, ou pego 3 linhas de trem para chegar no cursinho. Cadê? Onde estão essas histórias? E aí, conversando com um amigo, Cláudio Adão, que a gente chama de Claudião. Claudião foi mestre-sala do Camisa Verde e Branco por anos. Ele e a irmã, Cláudia Adão, que era porta-bandeira, da família Adão, uma família super importante, assim, na Zona Leste, na região da Penha e Vila Matilde. Filho da Dona Marida, uma senhora que tem uma barraca tradicional do acarajé na frente do MASP, na verdade, na frente do Trianon, do Parque Trianon. E filho do seu Cláudio, que é do Rosário, da Penha, enfim, conversando com o Cláudio, andando, sempre gosto de contar sobre essa conversa, porque eu acho importante a gente saber de onde as coisas surgem, não que elas nascem, né, porque nasceram muito antes, não nasceram só na gente, já estava nascida. E aí ele falou, é verdade, né, a gente conversando, tá faltando as nossas histórias nessa cidade aqui. E aí foi entender que a cidade de São Paulo tem uma história embranquecida. E ela tem uma história embranquecida que não foi um embranquecimento tão distante da gente assim. Foi do século XIX. E aí comecei a compreender que São Paulo era essa. É São Paulo de Piratininga, e antes de ser São Paulo. Que cidade, que lugar era esse? E entendendo um pouquinho como é que acontece na cidade durante o Império, depois quando vira República, e aí vem abolição, e que São Paulo é essa que começa a criar sobre si uma história da cidade grande, da cidade do trabalho e de tudo mais. Em 2015, eu apresentei um projeto para a Prefeitura, para a Secretaria de Cultura, que se chama Rosário a Rosário. Tá aqui, Rosário a Rosário, que é rolou um material, né? A gente produziu um material que é um mapa que vem da Igreja do Rosário da Penha até a Igreja do Rosário do Paissandu, então caminhando uma parte e outra parte de transporte público, de ônibus. E é um roteiro áudio-guiado, então aqui dentro tem um DVD, estou meio ultrapassada, ainda é DVD, não está ainda no Spotify, estará. E reunindo histórias das pessoas que fizeram oficinas. Então, a gente lançou um ciclo de oficinas de 12 encontros, bem atrevido, assim, e que tinha uma contadora de histórias, que era a Mafone Oliveira, que tinha uma pesquisadora da Letras, que era a Josiane Rodrigues, uma fotógrafa, que era a Nina Vieira, Karina,
que está aqui, Karina Costa, que está aqui com a gente, Karina Costa, Karina Souza, às vezes eu uso os dois sobrenomes, fazendo intérprete em Libras. Então, se juntou uma equipe para fazer um tantão de oficinas e a gente democratizar um pouco mais do acesso a essas histórias, a essas memórias da cidade. Isso foi em 2015, e agora a gente está produzindo esse material que vai virar, né? Essa pesquisa, a gente está pesquisando, então, os sambas, batuques e rezas. Então, qual que é a ideia? É a gente conversar sobre as lutas, é a gente conversar sobre as festas, é a gente conversar sobre o trabalho, a gente conversar sobre religiosidade, a gente conversar sobre os vários encontros dessas tradições e de culturas negras na cidade de São Paulo, através desses batuques e desses corpos, né? Esses nossos corpos transatlânticos, desses nossos corpos que guardam dores, segredos, amores, prazeres e tudo mais. Então, a gente está nesse processo de pesquisa e eu propus para a Secretaria de Cultura agora, por conta da Jornada do Patrimônio, essa conversa com vocês, acreditando mesmo que vai ser uma conversa. Então, estou aqui fazendo uma introdução, mas quero ouvir Eduardo, quero ouvir Paula, Melissa, Patrícia, Lucas, Billy, Roberta, Pedro, Karina, né? Quero ouvir, assim, quero conversar mesmo com vocês e entender quais são essas muitas cidades de São Paulo. Eu faço uma aposta já há algum tempo de que São Paulo, então, tem muitas histórias esperando ser desveladas, mas algumas histórias também que vão continuar ali no segredo. Eu tenho uma coisa comigo que muito do silêncio foi imposto, então nos calaram, mas outro tanto de silêncio é uma estratégia do nosso povo ou dos nossos povos para que a gente continue, né? Para que a gente continue sobrevivendo e vivendo. Então, é quase aquela história que eu não conto para que você não saiba o meu segredo e eu continue ali firme. Enfim, é uma aposta que eu faço ali pequena, mas a gente sabe que foram muitas imposições, muitas violências para que a gente se calasse também. E muita história, muitas versões da história da cidade de São Paulo foram contadas, contando sobre uma cidade grande, uma cidade do trabalho, uma cidade da higiene, né? Como conta Higienópolis pra gente, ou a Paulista, lá na década de 30, para os barões do café, e que foi expulsando e colocando à margem a nossa população majoritária, né? Uma cidade majoritariamente negra, ainda até 1860, mais ou menos, e o que se dizia era que ela era negra, negra da Guiné e negra da terra. Então, os negros vindos de África e seus descendentes e os negros indígenas também. E é uma cidade que foi sendo embranquecida. Até que 1900 e tanto, é uma cidade tão embranquecida que alguns visitantes que vinham da Europa passavam pela cidade de São Paulo, pelo centro da cidade de São Paulo, e diziam: nossa, eu já nem sei se eu estou em Roma ou se eu estou em São Paulo, porque eu escuto tanto italiano, né? Eu escuto tanto a língua e eu sinto o cheiro e o gosto. O seu Bruno, que tinha uma cantina, a Zabeluccia, no Bexiga, seu Bruno, filho de italianos, seu Bruno faleceu no ano passado. Disse assim para mim uma vez, de vez em quando eu passava por lá, eu ficava lá no balcão conversando com ele, e aí ele falou assim uma vez: Isabela, essa história de bexiga italiana é coisa de marqueteiro italiano. E aí essa história do seu Bruno, assim, essa frase do seu Bruno sempre ficou latejando, sabe? Em mim, assim, é coisa de marqueteiro italiano. E aí fazendo mapas, porque eu trabalho com cartografia afetiva e eu nem sabia que tinha esse nome, então olhando para os mapas e entendendo que além de traços de ruas, da questão demográfica, quando a gente olha para o mapa também entende como é que vão acontecendo as ocupações do território, ali tem histórias, né? Tem a vida de muita gente naquelas ruas ali. Então, se eu passar na Rua do Rosário, que depois virou Rua da Imperatriz, e depois
virou Rua 15 de Novembro, ali entre a Sé e o Anhangabaú, naquela linha, naquele traçado do mapa, muitas histórias em momentos diferentes aconteceram e acontecem. E aí eu posso escutar sobre a vida dessas pessoas, entender os encontros, entender que ela se chamou Rosário porque levava para a primeira igreja do Rosário, e depois a segunda foi construída ali no Largo do Paissandu. É um pouco assim que eu olho para os mapas, acreditando que essas linhas, como as linhas das mãos, podem contar muito sobre passado, sobre presente e, quem sabe, sobre o futuro. Se alguém ler mão aí, eu até boto a minha aqui para vocês, ver se vocês manjam disso e me contem. Já me falaram assim, nossa, Isabela, quantos rompimentos na sua vida? Eu falo, ai, meu Deus, o que será que isso significa? Quantas vezes São Paulo rompeu com as suas versões para criar uma cidade de agora? Né? Uma cidade contemporânea, uma cidade chamada de global, uma cidade metrópole. Quais foram essas histórias? Contei agora sobre a Rua 15 de Novembro, não foi à toa. Ela teve 3, algumas pessoas dizem que ela teve 4 nomes. E ela vai mudando de nome de acordo com a nova versão que a cidade de São Paulo vai contar sobre si. E aí, essas mudanças e essas versões da cidade de São Paulo, a gente vai olhando para os bairros, como o Bexiga, que dizem que é o bairro mais italiano da cidade de São Paulo, mas a gente já sabe que não, que ali é o Quilombo Saracura, que ainda tem água ali límpida do Saracura nascendo numa das ruazinhas, num muro, e a gente chega lá, eu faço isso, não sei vocês, se vocês conhecem, já foram, e se vão fazer, eu tiro o sapato quando eu chego naquela rua para pisar naquela água. Peço licença e peço aquela força ali, para que eu consiga continuar com vida e jorrando vida, mesmo que não seja aos montes, mas aquela água continua rolando. E são essas muitas águas que vão rolando pela cidade de São Paulo. Esses sambas, batuques e rezas, eu convidei algumas pessoas que eu admiro muito o trabalho e a pesquisa para serem consultores e consultoras. Então, eu contei Abílio Ferreira, jornalista da UNANCA, União dos Amigos da Capela dos Aflitos, que está ali na luta pelo Memorial dos Aflitos, né? A gente acabou de vir ali do Beco dos Aflitos. Então, esse primeiro cemitério, que chamam de primeiro cemitério popular da cidade de São Paulo, mas a gente sabe que é um cemitério que era um cemitério destinado aos corpos negros. Marcela Silvério, que é a irmã mais nova da Irmandade do Rosário, do Paissandu. A gente conversou com ela mais cedo, então contando também sobre essa irmandade que se reúne desde o século XVIII, e é a terceira do país, né, a nossa de São Paulo, aqui do centro, se constitui em torno da liberdade, e aí pensando em liberdade, a gente pensa em muitas liberdades, né, e em torno da dignidade diante da morte e também da vida. O que é que essas irmandades faziam e continuam fazendo? Por que é que a Frente Negra nasce ali, também ali, nas irmandades? E são irmãos e irmãs, não necessariamente com laços sanguíneos. Então, como é que essa África, ou essa África brasileira, essas africanidades, essas negritudes, tudo isso, esses tantos de termos que a gente usa, se reencontra em laços familiares, para que as lutas sejam para todos e para todas. Também convidei Beth Belli, mestra do bloco Ilua Bademin, um bloco que é muito difícil falar sobre ele, mas que é constituído por mais de 450 mulheres, majoritariamente mulheres negras. Os pouquíssimos homens, dá para contar, acho que nos dedos de uma mão, que tem no grupo são pernaltas, então estão na dança, mas a bateria é composta por mulheres cis e mulheres trans. Quantas histórias essas 450 mulheres carregam no seu próprio corpo sobre essa São Paulo? Eu morro de vontade de saber, eu tenho vontade de conversar com as 450. Eu sou uma delas. E eu conversei, eu pedi assim, meio, né? A gente pede a Go,
E eu fui com medo conversar com Beth Belly, porque Beth Belly é pequenininha, baixinha assim, mas ela é grandiosa. E aí, e ela adora dar uns pitos na gente e falar assim, ó, é aqui, ó, que a gente tem que conversar. Mas a gente olha para ela e fala, nossa, é tudo isso, né? Então ela é uma das consultoras. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 videozinhos para agora, e aí a gente faz essa pausa para escutar, para ver os vídeos, e depois eu abro para a gente conversar um pouco, tá bom? Aí eu conto, inclusive, quem são mais convidados e convidadas. O primeiro vídeo é um vídeo que está no YouTube do Sampa Negra, um canal que está meio lá há anos sem mexer, mas é do primeiro encontro lá de 2015, na verdade, de um dos encontros de 2015. Vocês vão ver o último encontro daquele Rosário a Rosário, quando o grupo se reúne para colocar no mapa aquilo que vivenciou nos 12 encontros e que virou esse roteiro Rosário a Rosário. E um outro, e eu vou contar para vocês que o áudio não está muito bom, porque ele ainda está bem cru, na verdade ele está cru, a gente ainda não editou, mas é um pedacinho da conversa com a Beth Belly. É o meu presente de hoje para vocês. O pessoal da manhã ganhou um DVD, vocês vão ganhar um pedacinho da Beth Belly. Para mim é um presente. Então, faça essa pausa para os 2 vídeos e a gente volta para conversar. Pode ser? E se tiver barulho de buzina, não se assustem, eu tô de frente para a Avenida São João, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver se eu vou acertar isso aqui. Vou compartilhar a tela. E aí vocês me contam se está compartilhada. Descobri que tá, porque eu tô num aparelho aqui, vamos ver. E aí a gente vai ver e ouvir o primeiro vídeo. Memória, o afeto, a construção da cidade a partir das experiências nossas e dos que vieram antes da gente. Eu já sabia que ia ser lindo, eu já tinha certeza. E fica muito a questão da memória afetiva, né? Dos afetos ligados à memória. Lembranças boas, lembranças ruins.
entrega, teve muita troca, teve muita coisa boa. Despertando uma negritude minha, assim, de consciência negra. Assim. Vamos ver se eu sei voltar, não é? Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50%. Tem coisa imprevista, o YouTube não avisa, né? Ouviram bem? Agora o nosso desafio vai ser ouvir Beth Belly, hein? Porque, como eu disse, o áudio tá bem cru. Mas vamos lá. Vamos ver se tá certo aqui. Vou compartilhar de novo. Aumentar, tá? Isso a partir do momento que eu conheci Juliana Miranda, que era uma das minhas mestres, e que a gente convivia no mesmo bairro, né? Eu nasci na brasileira, mas eu morei em teatro, né? Que é um bairro vizinho, assim, eu morei em teatro. E aí já foi nele? Não, não chamando alguém. Então, eu tive essa convivência com a Julie, né? Minha neta, que hoje também está no lugar e tudo mais, né? Ela gostou, eu ela foi uma pessoa que olhou para mim um dia, com um encontro familiar, e falou assim: não, a gente vai tocar percussão. E aí, a partir disso, eu comecei a tocar com esse trabalho, né? Que chamava uma banda, são 20 pessoas negras, com 22 mecânicos e 10 percussionistas. Eu era uma dessas percussionistas também, né? Tocava chiquerê. E aí, a partir daí, esse trabalho foi tomando conta da minha vida também. Então, eu iniciei tocando percussão, mas não diretamente no tambor, né? Tocava chiquerê durante muito tempo, esse trabalho na banda, né? E era uma banda também que pensava nas questões políticas, né? Nas questões sociais, como a gente estava nesse lugar, nessa sociedade. Então, tinha um momento de tocar, de celebrar, de dançar, de salvar os nossos orixás, né? Porque a base desse trabalho também, primeiro a gente tocava para os orixás, a gente fazia as cantorias, as coreografias e tudo mais, né? Então, eu comecei a fazer esse caminho, e eu trabalhei. E a partir disso, eu fui assim, né? Fui seguindo a minha trajetória. Depois, com a separação dos meus pais, eu fui morar eu saí da Brasilândia para morar na Rua Silvia, que é uma travessa ali da Pompona, entre a Pompona e o Bexiga. Eu saí de um lugar para um outro lugar, né? Vamos dizer, até elitizado, assim. E na verdade, eu fui morar nesse lugar porque minha mãe trabalhava com pessoas que tinham grana, eu ia cuidar do médico, e essa mulher tinha um apartamento lá e eu não fosse a minha mãe, você pode ficar nesse apartamento. Então, daí virou outra coisa. E claro, eu não fui para cima da Paulista, eu fui para baixo. Eu estava no Vai-Vai, onde estava a Saratura, onde o tambor eu me chamava, porque da minha casa, não, eu consegui ver o Vai-Vai. Enfim, e aí quando eu comecei
um cara que todo domingo, quando tinha os ensaios, eu descia para lá. Tá? Beleza. E esse trabalho da banda lá, paralelamente, continuava. Só que houve um tempo que a maioria das pessoas da banda, né, os fundadores da banda lá, foram para a universidade estudar. E aí se deixou como herança herdeira, né, os tambores para mim, para direito. Enfim. Aí passou. E aí se desfez essa banda. E aí, conforme eu fui frequentando o Chile, né, eu conheci Kika e Penha do Orilê, do Salão Orilê, que era um salão que cuidava, né, de fazer cabelos, cuidar de cabelos da cabeça das pessoas negras, né, consequentemente, do cabelo. E ela me chamou, um dia de um momento ali, ela encontrou comigo, eu girei, a gente já tinha um certo reconhecimento, a gente tinha muitas produções de mulheres em São Paulo, da produção. Né? Eu acho que na época, nem se não sou, estava como ela é, se não sou uma produção de vida, né? Mas a gente tinha Miriam Carro, né? Que era do Sul Flamengo, agora 10 negros, professora da produção, acho que foi eu e a gente, um pouco nervosa. E aí, aqui quando tinha esse problema dela, ela estava comigo, a gente falou, você não quer ser, comandar um bloco, a gente bloco, ela é um bloco, samba, tá, e já vamos começar, eu para tudo dela, a gente acabou indo no Mobilê, cheguei no salão, assim, tinha tudo, tinha pães, chocolate, e aí ela aceitou, eu falei, assim, vocês são professores, eu não trabalho, mas a gente faz a gente fosse mulher. E aí, eu girei, obviamente, a gente aceitou. Então, esse trabalho, ele era na rua, né, na Santa Antônio, 830, onde era o salão dela, então era o salão e a sede do IBGE. Então... E aí a gente pausa e entende que virou Oriaxé. E depois vira o Luo Badimi, uma parte do Oriaxé. Eu vou continuar falando um pouco sobre a pesquisa, mas eu quero ouvir vocês. Eu nunca tinha feito isso, eu sempre escuto antes. Mas eu comecei a dar nem a falar, acho que é porque eu tô falando desde cedo. Contem pra mim por que vieram, o que interessa, o que vocês já sabem. Vamos fazer essa conversa. Eu posso parar de gravar, se vocês quiserem. Prefere? Ou tanto faz? Tanto faz. Então tá bom, então podem falar. Então eu vou abrir para você não ficar aí no vácuo. Valeu por me receber aqui. Eu me interesso por samba, batuque, tradição, conversa preta. Me interesso porque eu acho que é a melhor maneira de, sei lá, de acolher e ensinar. Muito num lugar da troca, mas é isso, né? O ensinamento sai sem que seja aquele... É isso. Que pena que não deu para escutar tanto a Beth, de verdade. Quero ter a possibilidade de ouvir, porque eu não sabia dessa história desde o início, entendeu? Da origem lá. Sei da história do Iluobá, mas assim, tão de pertinho, não. Se um dia você puder partilhar em outros lugares, acho que pode ser bem interessante também. Tenho me interessado mais pela história de São Paulo a partir do olhar do preto, porque eu sou uma mulher de 52 anos e, com relação à minha negritude, eu descobri, é mais jovem a minha descoberta de mulher preta do que efetivamente a minha idade, sabe? Vivida, assim, pensando cronologicamente, eu sou menos tempo preta do que em reconhecimento do que... Mas é legal olhar para São Paulo também nesse recorte das histórias pretas, né? Porque é isso, a liberdade chama liberdade Japão. As coerências, elas vão se perdendo já a partir do marco zero, entendeu? Do lado do marco zero ali. Então, conhecer essas histórias que eu também não conhecia, algumas, me interessa muito.
mesmo. Tem percurso que a gente anda e acha bonito no centro, e tem esse olhar dessa história da versão contada, né? Então, quando traz uma proposta de falar desse lugar, me interessa também. Tenho gostado de estar nesses lugares, assim, de pensar que quando sai a Marcha das Mulheres Negras, elas fazem um percurso meio que, então, não adianta vocês virem contar essa história que a gente está caminhando no terreiro, que vocês têm sangue, que vocês jogaram por aqui e a gente caminhou. Então, eu acho interessante isso. Então, estou aqui para isso, para ver. Com relação ao Bexiga ser italiano, quem nunca viu o samba amanhecer, sei lá que história que vai contar, né? Se o samba não ensinou o que é o Bexiga, não tem outra coisa que vai contar. E essa coisa que você falou de Higienópolis, eu moro aqui na Santa Cecília, você falou da São João, eu moro aqui na Praça Marechal. E aí, o lado que eu moro é o lado dos pobres, assim, era. E aí já está gentrificando e também já estão contando histórias que daqui a pouco até o Largo da Banana apagam também, sabe? Já está vindo uma coisa. Então, contar essas histórias da Barra Funda também a partir desse olhar é interessante. Barra Funda, Santa Cecília, né? Porque eu não estou tão na Barra Funda, mas aqui é o lugar onde podia pobre viver. Eu falo, atravessou a faixa de Gaza, né? Tanto que se vocês vierem para esse lugar de São Paulo, esse lado de cá tem pessoas em situação de rua aos quilos. E aí, se você atravessa o que chamam de Parque Minhocão hoje, mas para mim continua sendo elevado, porque é o que eleva a Higienópolis, né? E aí você olha para o outro lado assim, o cara vai lá, ele vai ficar lá aquele dia, mas no dia seguinte ele não está mais, não. Já higienizaram também. Então, estou aqui para ouvir as histórias e olhares também de São Paulo. É isso. Obrigada. Eu que agradeço muito, Paula. Anotei algumas coisas que você disse aqui, eu acho que a gente pode fazer essa passada e o que eu puder trocar com vocês dentro do que vocês trazem, eu com certeza farei nos próximos minutos. Quando você falou da Marcha das Mulheres Negras, eu fico sempre pensando nisso, assim, eu falo, nossa, esse caminho que o Obá faz e que a Marcha faz um pedaço, né, muito parecido, ele não é à toa, gente, a gente precisa se dar conta do que é que está acontecendo, que escolha é essa, né? E depois a gente fala sobre a liberdade. Hoje eu falei sobre isso, a gente fez esse roteiro que era do Rosário à Liberdade. Então a gente saiu do Paissandu e foi até o Beco dos Aflitos. Então já eu volto para isso. Vamos continuar essa roda. Se ninguém vai, eu posso falar, se for permitido. Bom, Eduardo, eu cheguei aqui por uma conversa com um amigo, né, professor, e pelas redes sociais. As redes sociais, elas têm funções, coisas boas e coisas ruins, né? A gente sempre pega as boas aqui, que a gente consegue estabelecer contatos, enfim, fazer novas conexões, ela serve muito para isso. Bom, eu sou professor, né? Eu sou professor de Sociologia, eu desenvolvo já há algum tempo e pesquiso a área, pesquiso um pouco as questões das artes periféricas, sou oriundo dos estudos culturais, então essa coisa da representação é muito forte, né, a partir das ideias principalmente do Stuart Hall e tal, é um cara que eu vou beber muito. E eu tenho um projeto no ensino médio, a partir muito dessa ideia de discutir as questões de África, né, do ensino da história de África, esse processo afrodiaspórico, eu fui buscar a ideia de fazer um trabalho de memórias a partir de fotografias com os alunos. Então, assim, como que com o celular na mão, você ensinando meia dúzia de técnicas, a gente pode olhar com um olhar de estranhamento para aqueles lugares de memória e entender o quanto aqueles lugares são lugares de resistência. Então, eu trabalho numa escola particular, então, né, eu já tenho um olhar meio enviesado, né, porque você vem com algumas coisas que as pessoas querem colocar numa caixa como se fosse um discurso pré-pronto. Então, a gente quer trazer justamente, falar, olha, não, é necessário que você entenda isso, que você entenda a formação do Brasil e quanto que esses lugares de memórias foram deturpados a partir de um próprio processo de formação.
Então, junto a isso, eu dou um curso de sociologia brasileira, de formação do Brasil ali, pegando desde o pensamento do Nina Rodrigues, então daquele povo da construção do eugenismo, né, como é que passa esse processo de embranquecimento da sociedade e como é que os lugares vão mudando de sentido, né? Como é que as religiões de matriz africana vão embranquecendo, enfim, eu vou pegando essa caminhada para fazer uma trajetória, né, muito, inclusive me redescobrindo, né? Como a Paula falou, você se descobre negro durante um tempo na sua vida, né? Chega um tempo que você fala, nossa, eu sou negro, mas aí um tempo você fala, não, eu sou negro, né? Isso significa que você assume uma série de coisas que talvez você falava, não é bem assim. E aí, conforme você vai se construindo, você vai sabendo aproximar das religiões também de matriz africana, eu especialmente da Umbanda, me traz um novo olhar, né? Eu venho de uma família que de um lado era o candomblé, de outra a Umbanda, e essa família do candomblé se evangeliza, tornam-se protestantes, então a gente tem um afastamento, e esse retorno me faz olhar também para tudo isso. Então, onde que está a cultura banto na minha formação, onde que está a cultura iorubá, então, e aí a docência acaba sendo esse caminho. Então eu chego aqui hoje para escutar muito mesmo, para aprender do tipo esses lugares de memória, de resistência, para que eu possa, né, colaborar de alguma forma, para que eu possa também traduzir isso para os alunos, enfim, traduzir isso nos projetos, para que a gente possa entender que a tradição ela é uma invenção e nós precisamos desconstruir e reconstruir as coisas, né? Nós precisamos recontar as histórias, né? A gente está numa sociedade que a gente vive uma relação de que os discursos eles expressam poder e a cultura é um campo de disputa profundo. Então a gente tem que se entrar profundamente nessa disputa e marcar posição e falar de um lugar específico. Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Obrigado. Maravilha, eu que agradeço. Eduardo, que região é essa escola que você dá aula? Então, eu dou aula em 2 escolas. Eu trabalho numa que está mais para a Zona Norte ali, perto da Zona Norte, perto do Pari, e é uma escola interessante porque ela é uma escola que eu tenho alunos chineses, bolivianos, equatorianos e toda aquela pessoa da Zona Norte ali, né? Do lado de lá. Então, eu tenho... E uma escola está mais aqui para Vila Mariana. Então, eu tenho 2 públicos muito distintos, né? E aí eu tento conversar com esses 2 públicos de uma maneira interessante. Uhum. Legal. Obrigada. Eu que agradeço. Mais alguém? Tem um? Melissa está se mexendo assim, ó. Tô achando que ela vai falar. Vamos lá. Boa tarde, todas, todos. Eu sou Melissa, eu vim xeretar, né? Eu sou de Santos, na verdade, mas adoro São Paulo e sempre que vou a São Paulo eu fico muito aquele olhar turista, né? Querendo ver tudo, entender tudo. E aí eu achei uma oportunidade muito legal de, né, a gente ver esse outro lado da história, né? Porque a história está toda ali contada, né? Da forma como a gente aprende na escola, e existe muita coisa, né, que acaba não chegando. E a internet hoje está aí para desconstruir isso, né? Aqui em Santos é a mesma coisa, né? Uma cidade antiquíssima e tal, mas com monumentos homenageando todos os brancos e aquele povo todo que a gente conhece, né? E uma cidade com quilombos e tudo ali escondido, né? Então, acho que é muito interessante isso. Agora, a gente tem essa oportunidade, né, com a internet, de ajudar a desconstruir isso e contar o outro lado da história, né? Até quando estavam falando da história, o perigo da história única, né, da Chimamanda, me lembrou muito isso, que não é, né? A história não é única, né? E essa história precisa ser contada. Então, eu vim para xeretar, eu sou jornalista, aqui em Santos eu faço parte de um coletivo, o coletivo feminista classista Maria Vai com as Outras. Então, a gente está bem assim, inserido nessa questão, né,
da raça, da classe, e sempre fazendo muita discussão, e tentar absorver para, de alguma forma, a gente, de repente, trazer vocês para cá, e, né, do Sampa Negra, para, né, começar a explorar aqui um projeto assim, desse tipo. É isso. Maravilha, Melissa. Me chama que eu vou. Sou dessa, tenho rodinha no pé. Com certeza, bem legal. Vou compartilhar com as minhas companheiras e aí a gente mantém contato, tá bom? Tá bem. Que ótimo. Obrigada. Mas alguém quer falar? Oi lá, Isabel, tudo bem? Bom, eu, na verdade, eu vim para ouvir, para aprender um pouco. A gente, ao longo da vida, a gente vai vivendo uma série de experiências e nem sempre a gente consegue dimensioná-las do ponto de vista das narrativas. E o que eu acho que é interessante é que essas experiências todas, elas estão sendo transformadas em narrativas. E até um pouco diferente. Eu acho que não existe uma narrativa que se sobrepõe à outra, né? Eu, por exemplo, já tive momentos da minha vida que achava que o Bexiga não era italiano, mas hoje eu não vejo o menor problema que ele seja também, entendeu? Eu acho que existe uma relação e que talvez em São Paulo seja diferente de todos os outros lugares do Brasil, que é essa dimensão cosmopolita, sabe? Que permite a coexistência. Então, eu começo a pensar que o problema não é a coexistência, o problema é o racismo, né? São os erros que se sobrepõem a essas dimensões da existência. E quando eu tenho percebido isso, em vários outros trabalhos de pessoas que estão especulando, investigando essa presença negra na cidade de São Paulo e também em outros lugares do Brasil, o quanto que essas investigações elas têm revelado sujeitos, né? Você começou essa sua fala falando da família Adão, entendeu? E a família Adão é, pelo menos para mim, uma referência histórica, geográfica, entendeu? Para pensar novas relações que são produzidas na cidade de São Paulo. Todos esses sujeitos aí, a Beth, e pensar um pouco essa história do Oriaxé, a história da cultura, e de uma cultura em São Paulo que já começa a incorporar elementos que são de fora da cidade de São Paulo, convivendo com os de São Paulo, entendeu? Na figura do Oriaxé, da Beth, da Kika e de outras tantas pessoas, é algo fantástico, entendeu? Então, um pouco do meu interesse é exatamente tentar entender essas novas narrativas, que, a meu modo de ver, não anulam as outras, e as pedagogias que são empregadas para que elas se materializem, entendeu? Um pouco com esse sentido. E de trocar, obviamente, histórias, né? Porque cada um de nós deve conhecer algumas dessas histórias que compõem essa cidade aí, entendida também como uma São Paulo negra. Acho que é um pouco isso. Maravilha, Billy, obrigada. Quando você fala das narrativas, né, eu falei isso pela manhã, assim, eu não quero apagar, não quero fazer o que já foi feito, né, não quero apagar a história, a versão de ninguém. A questão aqui é a gente disputar as narrativas, né, é a gente entender que essa cidade que se chama de caldeirão cultural, de efervescente, de diversa, que ela realmente seja, e que essas histórias sejam recontadas. Elas não são descobertas, porque essas histórias estão ali, estão vivas, né? Estão vivas dentro das nossas cozinhas, quando a gente conversa sobre, estão vivas nos nossos quintais, estão vivas nos bares, nas escolas de samba, né? Nos nossos quilombos, as escolas de samba, ou a Parelha Luzia, ou o Obademim, enfim, esses tantos quilombos que a gente tem, e essas histórias, elas estão também em pequenos sinais que a gente vai se dando conta de que foram marcados e deixados para que a gente se redescobrisse, né? A Paula e o Eduardo falaram, assim, de se tornar negro, de se tornar negra, né?
Quando eu ando pelo Bexiga, e eu tenho percebido cada vez mais que nos gradios e nas calçadas do Bexiga tem adinkras, né, tem símbolos de determinado lugar de África, eu olho e falo assim, olha, deixaram isso aqui para eu entender, sabe? Para dizer que a gente está aqui também. Então é isso, o Bexiga é tão italiano, tão negro, tão nordestino, quanto, sabe? E é olhar para essa diversidade, dita diversidade, então, e a gente assumir que a gente é tudo isso, né? Eu super concordo, assim. E quando você fala dos sujeitos, de revelar os sujeitos, eu penso exatamente isso com o Sampa Negra. Não é à toa que eu estou contando para vocês sobre as pessoas que eu convido como parceiros e parceiras. Eu acredito que essas histórias do sujeito, da família, dos grupos, dos pequenos grupos, do bairro, é o que constitui essa história enorme, né? Bom, tô aqui tentando me encontrar para não me esticar muito, porque a gente tem horário. Mas eu fiquei com vontade de contar uma história para vocês. Eu acho que ela traduz muito. Eu estava conversando, meus padrinhos, né? Minha madrinha e meu padrinho, que não são meus tios, foram pessoas. Minha madrinha era amiga da minha avó e acolheu a minha mãe quando minha mãe grávida se separou do meu pai, grávida de mim, e essas duas pessoas negras acolheram, né, mais velhas, acolheram a minha mãe como se fossem filha. E aí minha mãe falou, não, então serão os padrinhos dessa minha filha, né, Dona Marina e seu Pedro. Eles eram do Bexiga, a família toda do Vai-Vai. E só que eles moram na Zona Leste, moram na cidade de Nova São Miguel. Um dia eu, numa das festas lá, sempre muito samba com a família, uma família grande, minha madrinha teve 10 filhos e tal, 40 e tantos netos, não sei quantos bisnetos, ela sentada conversando comigo disse assim, porque eu tinha um primo, ele era muito engraçado, e ele chegava na minha casa quando eu era bem nova, eu era moça, e falava assim pra mim, Marina, canta essa música, sua voz é tão linda, Marina. E aí ela disse que olhava assim, né, aquela menina nova, assim, meio adolescente, dizendo, o que esse primo mais velho chato tá me pedindo coisa? E aí disse que ele falava, canta, Marina, sua voz é tão linda, eu acabei de compor esse samba. Era o Geraldo Filme. E aí, já faz quase 2 anos, minha madrinha teve um AVC. Ano passado eu escrevi para uma das minhas primas que estava cuidando dela e falei assim, fala para a madrinha que eu quero muito conversar com ela porque eu quero registrar essas histórias. Quero que ela me conte sobre esse Bexiga, sobre o Vai-Vai, sobre o Geraldo, que ela não falava Geraldo Filme, né? Geraldo. E aí ela me mandou um recado. Diz para Bela que depois do AVC eu esqueci muitas coisas e muitos detalhes. Essa história, para mim, é essa história do Sampa Negra. O quanto é importante a gente recontar. E é agora, não é amanhã. Né? Porque um pedaço meu foi, não sei nem dizer o verbo, mas não tá faltando contar um pedaço meu, assim, desde que minha madrinha se esqueceu um pouco da própria história. Sabe? Então, o Sampa Negra para mim é isso, assim. Esse projeto é o jeito de eu me compreender, mas eu também de compreender as histórias de vocês e entender o quanto essas histórias estão nos nossos mapas e estão nas nossas muitas identidades, né? Como é que a gente conecta isso aos territórios e como é que a gente se compreende, assim. Eu fiquei de dizer sobre algo que a Paula falou, que é da liberdade, né? Essas muitas histórias em torno do bairro da Liberdade, e que uma delas, que eu gosto muito dessa versão, é do provável nome vindo de tantas vezes que as pessoas gritaram liberdade, ali naquele Largo da Forca, em Pelourinho. A liberdade que também foi pedida e clamada durante o enforcamento, os 3 enforcamentos mal sucedidos do Chaguinhas, que lá no século XVIII, início do século XVIII, ao reivindicar que o mesmo salário dos portugueses, um homem negro reivindicando o mesmo salário, imagina, foi julgado à forca. E aí, reza a história, que 3 vezes ele foi
enforcado e não morreu. E aí que talvez tenha sido morto a pauladas. Essa história da liberdade que é cantada e clamada por muitas pessoas que constituíram o movimento e os movimentos negros na cidade de São Paulo e no Brasil, está lá, como liberdade. Tentaram mascarar, conseguiram bastante. Japão, liberdade, mas eu acabei de passar por aquele bairro e eu não vi só a Capela dos Aflitos. Eu vi barraquinhas naquela praça que tem bustos e esculturas, pequenas esculturas de orixás e santos. Santos que a gente entende que é uma leitura muito próxima, com bastante medo de dizer sincretismo, né? Usar esse termo, mas estão ali, né? Então, quantos dos nossos traços continuam nas nossas comidas, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de ocupar os espaços e começar o café da manhã no domingo e não terminar nunca, e aquele café da manhã virar tarde, virar almoço, virar quase janta, e a gente contando sobre muitas histórias, sobre a nossa vida e falando sobre a vida e a morte. Eu lembro muitíssimo que uma das coisas que a gente fazia todos os domingos na minha casa era, em torno da minha avó, combinar a forma como a gente morreria. E o que cada pessoa gostaria de fazer ou de ter ao morrer. Então, eu realizei todos os pedidos da minha avó. Porque ela me falou tanto que ela queria, tinha que ter música, não queria ninguém reclamando, né? Porque essa história da vida celebrada também na hora da despedida, né? A morte também é sobre isso. E aí a gente fala lá sobre as irmandades. Uma das nossas parceiras é a professora Antônia Quintão, que estudou as irmandades, estuda as irmandades negras, principalmente em São Paulo, e é muito conectada com a irmandade do Paissandu. A dona Margarida e o Cláudio Adão, o filho, são também nossos consultores, nossos parceiros, e assim a gente está constituindo esses sambas, batuques e rezas. Realmente é uma conversa muito rápida, mas que fica como um convite também para que vocês fiquem próximos da gente, que a gente continue trocando, e para reconstruir, ou para construir, ou para desvelar, para recontar essas muitas histórias, falar sobre as nossas memórias nessa cidade, e é isso, dizer que em breve a gente lança esse roteiro, tenho certeza que vai ser lindo. A ideia é passar por escolas de samba, a ideia é passar por alguns terreiros e também passar pelas igrejas. E contando aí através dos batuques, como é que o nosso corpo canta, dança, reza e luta também, né? Todos os dias. Todos os dias. Então, é isso. Eu agradeço. Foi rápido mesmo. Dizer que, assim, para mim é uma retomada. Estou muito feliz de ter feito o roteiro pela manhã, mesmo com máscara, álcool gel e medo ou receio, e agora essa conversa aqui nessa tarde com vocês. Continuo mandando, então agora retomo mesmo e eu mando para vocês e-mails. Esse material, Paula, com a Beth Belli, vai ser limpo, esse áudio vai ficar legal, a gente vai editar e vai disponibilizar sim, porque é importante, né? É nosso, não pode ficar guardado, não. Certo? É isso. Obrigada por hoje. Obrigada a todos. Obrigada a vocês. Eu fico assim agora, a saída. Companhia. Obrigado a todos. Obrigada. Billy, é um prazer te ter aqui, Billy. Você é uma das minhas referências com toda certeza e... Ai. Tchau. Beijo. Tchau. Eduardo, te cortei, Eduardo. Isabela, obrigado a todos, viu? Bom final de semana. Obrigada, Lucas. Que bom que você veio para cá também, depois da caminhada. Obrigada. Não é que você estava falando sincretismo, eu balancei a cabeça, falei, a gente tem que falar sincretismo sim, porque há uma disputa nessa história, né? Eu tenho lido muito e a gente tem toda uma questão hoje, porque tem gente que fala que a gente não tem que sincretizar mais, porque o sincretismo é imposição
mas o sincretismo deve ser visto como resistência também do povo negro em relação a manter a sua cultura. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado. Eu sei que a gente tem que tomar cuidado com a palavra, mas às vezes é o que o Billy falou, quando você vai propor um apagamento, você também está apagando a nossa própria história, porque os negros resistiram para manter viva a sua cultura, tanto os bantos como os iorubás, que chegou até nós, foi através desse sincretismo. Então, se a gente olha para o sincretismo não só como uma imposição, mas também como uma forma de inteligência e resistência do povo negro, a gente ameniza essa questão. Então, a gente pode afirmar, eu uso a palavra sincretismo como resistência e não como um processo colonizador. Acho que a gente muda um pouquinho o perfil. Eu sei que é um debate que sempre vem, né? A gente pode usar? Não sei, acho que depende do jeito que a gente lê, né? Como o Billy falou, depende do jeito que a gente... As narrativas estão aí, então depende do jeito que a gente deve. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado por tudo por hoje. Obrigada a você, Eduardo. Obrigada por isso tudo. Eu vou entrar em contato com vocês, com certeza. Vamos nos falando. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Obrigada. Roberta, não quer falar? Obrigada, quero agradecer o convite. Eu vim a convite da Paula, que ela já saiu da reunião, e ela me mandou agora, e eu sou educadora, né, sou professora da educação infantil, e trabalho numa escola também da rede particular, e a gente tem um grupo agora super forte para a comunidade, né, da escola que eu trabalho, de pais e funcionários, antirracista. A Mafone deu 3 formações já com a gente. Maravilhosa. Maravilhosa. Então, a gente está aqui, né, nessa luta, né, dessas discussões que não pode calar, né? Quando a gente tem uma oportunidade de expandir, enriquecer, trocar. Então, muito obrigada por hoje. Adorei. Obrigada, Roberta. Que bom que você falou da Mafu. Eu acho que eu não falei dela hoje, mas ela é uma das nossas pacientes. Falei? Então tá bom. Achei que eu tivesse falado só pela manhã. Não, você falou alguma coisa que acho que ela participou de algum encontro, participou de 2. Maravilhosa, então. Obrigada, viu? Obrigada a você. Que bom, prazer. Prazer, bom sábado. Para nós. Beijão. Beijo. E aí, minha gente? E aí? Peraí. Muito bom. Tô parando de gravar. Você quer interromper a gravação? É que eu não sei como funciona no Meet. Eu sei como funciona no Zoom.